Sério, é bom. Tenho certeza que Ele vai continuar falando com as nossas vidas, mais ardentemente. É a hora mais importante do culto agora, a hora que vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a verdade que estrutura a nossa vida. Para isso eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Atos, capítulo 24. Senhor, tem uma palavra de ânimo para nós nessa noite, amém? Senhor, Ele fala através do louvor, Ele fala através da palavra. E a gente vai ter na plena certeza daquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Porque Ele vai confirmando, Ele vai testificando, amém? E nessa noite o Senhor vai falar conosco através dessa palavra. Para nós não desistirmos de falar sobre a verdade de Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos falando, estamos evangelizando, estamos levando as boas novas do Evangelho, e certas situações ocorrem que fazem ou a gente duvidar ou desistir. E o Senhor nessa noite fala conosco para nós não desistirmos, sermos apenas um instrumento que vai lá e cumpre a vontade dEle, amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 1 e o verso 2 diz assim: 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia, com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo... E então os versículos seguintes vão apresentar toda a acusação contra a vida de Paulo. Paulo havia sido detido em Jerusalém, dentro do templo, depois que ele tinha feito a cerimônia de purificação. Anos depois, ele volta para Jerusalém. E se você ler os capítulos anteriores, vocês verão que vários irmãos vão falar: Paulo não volta. Paulo não volta. Fica conosco. Paulo vai em até uma das ocasiões falar com alguns líderes que aquela era a última vez que eles estariam junto com Paulo. Que depois Paulo não veria mais eles. Então Paulo vai orar por eles, vai impor a mão sobre eles, vai pedir que o Espírito Santo venha animá-los, venha fortalecê-los, porque Paulo sabia que o seu momento estava se findando. Então, quando eu estava lendo essa passagem, eu me perguntei: Senhor, se muitos de nós recebessem essa palavra, né? Se o Espírito Santo falasse: olha, está chegando a hora de você ser recolhido, como que nós reagiríamos, né? Porque eu vejo Paulo como um homem forte. A notícia não abalou. E ele vai falar: morrer para mim é lucro, eu vou estar com Cristo. E se eu estiver vivo, eu vou estar com Cristo. Para mim não importa se eu continuo nessa terra ou se eu serei recolhido, porque eu estarei com Cristo. Mas muitos se perguntariam: Senhor, e o meu ministério? Senhor, e aquilo que eu tenho trabalhado a minha vida toda? Eu ainda tenho tanto para fazer, eu tenho tanto para pregar, eu tenho tantas nações, né, no caso de Paulo, para visitar, para chegar, para levar as boas novas aos gentios. Eu não vou nem ao menos ver essas outras nações. Não vou conseguir chegar nessas novas comunidades que estão aceitando Jesus, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Paulo não se frustrou com a notícia da morte. Porque a certeza dele de que estaria com Jesus de qualquer jeito fez com que a morte parecesse um lucro para ele. E mesmo assim, você vai ver que ele vai aparecer aqui perante esse governador Félix, perante outras autoridades, e ele vai estar sendo acusado, pessoas vão estar levantando falso testemunho, e Paulo não é abalado. Porque a vida dele foi construída sobre uma estrutura forte, que podia vir a tempestade, podiam se levantar as águas, ele não estava sendo abalado. Porque Jesus era a base, o fundamento da vida dele. E aqui não diferente, ele é levado então para Cesareia, porque estão fazendo um motim. E combinaram, quando Paulo sair, temos 40 homens. Nós vamos matar ele no caminho. E então, o sobrinho dele fica sabendo, avisa. Vai lá na prisão, avisa Paulo. Paulo manda avisar o superintendente lá. E aí eles mandam ele para Cesareia. Tudo isso está acontecendo e Paulo não está com medo. Paulo não está abalado.
Paulo não está choramingando e não está se lamentando, ele continua firme orando e jejuando. E então ele vai para esse julgamento. E Paulo bem sabe que esse homem, esse governador, estava a favor dos judeus. E então, se vocês lerem aqui o discurso desse Tértulo, o advogado, você verá que ele vai falar, vai amolecer o coração do governador. Excelentíssimo, amado, nós conhecemos o teu trabalho. E aí ele vai fazer tudo e todos os judeus vão concordar dizendo que tudo é verdade. E aí Paulo, no verso 10, vai receber o sinal para que ele fizesse a sua defesa. Naquela época, a pessoa mesmo que se defendia diante do tribunal. E o governador sabe que aquelas palavras que estavam sendo levantadas contra a vida de Paulo eram mentira. Porque Paulo, além da pregação, a vida dele condizia com aquilo que ele falava. E então, lá no verso 22, nós vamos continuar a leitura desse capítulo que diz assim: então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Preste atenção, esse governador conhecia a palavra do caminho que Paulo havia falado em sua defesa. Que palavra do caminho é essa? Jesus. Então nós vemos aqui que Paulo está se defendendo diante de alguém que conhece a mensagem do Evangelho. E então, se nós estamos lendo a história pela primeira vez, nós vamos falar: uau, ele deve ser outro cristão. Deve ser alguém temente a Deus, porque ele conhece a palavra de Jesus. Ele conhece a respeito de Jesus. Vai ser alguém que vai ajudar Paulo. E a gente já meio que se anima na nossa leitura, né? Não sei se vocês, quando estão lendo a Bíblia, vocês vão imaginando o cenário e vocês vão tendo aquele sentimento de agora o apóstolo vai sair por cima, em nome de Jesus, você vai, né? E aí você continua lendo. E eu estava animada. Enquanto eu lia isso, estava me lembrando. E aí veio o verso 24. Alguns dias mais tarde, depois dessa cena de acusação e defesa de Paulo, Félix veio com Drusila, a sua esposa que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, você tem aqui a confirmação de alguém que está querendo saber o quê? Sobre Jesus. E aí está falando, mas quando Paulo começou a falar, verso 25, sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir? Quando eu puder, chamarei você de novo. E aí você tem aquela sensação, né? Uau, aquela palavra falou com o coração dele, testificou. Porque fez com que ele ficasse com medo. Mas o medo não gerou arrependimento na vida dele. O medo não deixou que Jesus entrasse no coração. E então eu lembrei da parábola do semeador. Quais são os tipos de terras que recebem a palavra do Senhor? E a vida desse governador não era uma boa terra. Porque, olha o que o verso 26 falará sobre ele. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, por isso chamava muitas vezes e conversava com ele. O interesse do governador era que Paulo se tocasse, que era para ele pagar um dinheirinho, para ajudar no caso dele. E Paulo nunca molhou a mão desse governador. Então o governador continuou dando chances para que Paulo, né, tentasse ali de alguma forma favorecer o caso dele, comprar a justiça a seu favor. E tudo que ouviu da parte de Paulo era a palavra sobre uma vida correta, domínio próprio e sobre o dia do juízo final. E embora esse homem tivesse medo da verdade, ele não permitiu que a verdade o transformasse. Ele continuou vivendo uma vida de medo. E depois vai falar que 2 anos depois o Pórcio Festo vai ficar no lugar dele. E Félix vai querer agradar os judeus, por isso vai manter Paulo preso. Sabendo que Paulo era inocente. Sabemos que tem ali o querer de Deus, a preparação de Deus para que Paulo chegasse até o imperador. Porque Paulo vai apelar pelo imperador, porque sabe que não vai ter chance ali.
E era da vontade de Deus que ele chegasse e testemunhasse diante do imperador. Mas aqui, o que chama a atenção e que eu comecei a falar com Deus foi: Senhor, como é interessante, né? Os anos se passam e o coração do homem não muda. Quantas vezes nós falamos sobre o Evangelho de Jesus, as pessoas temem, têm aquele medo, né? Não temor de respeito, mas aquele medo por causa daquilo que vai acontecer no momento que chegar a morte, mas não permitem que a palavra de Deus transforme as suas vidas. Mas o que Deus me fez chamar a atenção nessa passagem foi: Paulo sabia disso. Paulo sabia da intenção do governador. Paulo sabia que mesmo pregando, aquele homem não estava aceitando a palavra do Evangelho a ponto de haver uma transformação de vida. Mas Paulo não se calou. E muitas vezes a gente se encontra na mesma situação de Paulo, pregando para uma mesma pessoa, pregando para uma mesma família, pregando para uma mesma, comunidade. Você vê o medo e o terror nos olhos da pessoa quando fala assim: olha, porque Jesus está voltando e a igreja vai ser levada e os que ficarem, não é mesmo? Até mesmo dentro da igreja a gente prega isso. Você vê o medo no olho do irmão, mas não tem uma conversão sincera de coração. Como que você sabe disso? Não há mudança de vida. E a palavra do Senhor não muda. Aquele que não larga do pecado, se arrepende, muda, não alcança a santidade. E sem santidade pode ver a Deus? Não. Há pessoas como Félix ao nosso torno. Quando convém, querem ouvir sobre a palavra do Senhor. Talvez não estão querendo o nosso dinheiro, mas estão querendo uma oração de cura. Estão querendo uma oração de prosperidade, uma oração para abrir portas, uma oração para enriquecer, uma oração para passar de ano, quem está na escola, para entrar numa boa faculdade. Mas o Jesus que abençoa e que dá a salvação, que é o principal, nós não queremos. Porque o que me importa é agradar aqueles que estão em minha volta do que agradar Jesus. Muitas vezes a nossa pregação, ela vem para agradar os que estão à nossa volta do que aqueles que vão para trazer um conserto para a vida. Como que a gente sabe disso? As palavras de salvação. A gente não chega no pecador que precisa de Jesus e fala: olha, só há um caminho que leva ao céu. Mas às vezes a gente fala: olha, há muitos caminhos na vida e você tem que achar o caminho que leva a Deus. Achar o caminho que leva a Deus? Há só um caminho que leva a Deus. O mundo tem essa mania de falar: todos os caminhos levam a Deus. Que todos os caminhos são esses, se é um só e ele é estreito. Ele é estreito. E a gente que não vigia para a gente ver, não, se a gente não dá uma deslizada. Todo o tempo é carregar a cruz, tomar a cruz e seguir. E então, o Senhor tocou no meu coração. Muitas vezes, quando a gente percebe a intenção da pessoa, a gente deixa de anunciar a palavra do Evangelho. Paulo não deixou. Paulo não parou. Toda a oportunidade que ele teve, ele falou para aquele homem. E quando o dia chegou daquele homem fechar os olhos na terra, ele não teve um argumento para falar ao Senhor. Para falar: eu não sabia. Porque antes disso, no versículo 22 que a gente viu, ele já conhecia o caminho. E ele ouviu muito mais depois. Então eu devo fazer isso, Carol? Quando eu vou falar a palavra de Deus e ver que a pessoa não quer aceitar Jesus, eu tenho que falar mais para aumentar a condenação dela? Não. Fale com a esperança de que essa palavra vai cair na terra. E vá orando para o Espírito Santo de Deus ir preparando esse terreno. Paulo não desistiu porque ele continuou orando. Senhor, tem misericórdia da vida desse homem. Senhor, vou continuar falando, eu vou continuar ministrando, Às vezes nós cristãos queremos, jogar a semente, regar, ajudar a plantinha a crescer e colher o frutinho. E muitas vezes nós seremos aqueles que vão preparar a terra. Aí o outro vai lá e vai lançar uma semente. Aí vai precisar de uma segunda pessoa para lançar a semente de novo, porque vai que aquelas morreram,
Aí outro vai ver que está começando a crescer a mudinha, vai lá e vai tratar até que deu fruto. E talvez a gente veja esse fruto. Ou talvez a gente já tenha perdido o contato com a pessoa e nem vai saber. Só vai saber lá no dia da glória. Mas nós não podemos desanimar e cessar de anunciar as palavras da salvação. A intenção que a pessoa recebe a tua pregação não deve ser motivo para você cessar de pregar. Nós sabemos, gente, quando nós falamos da palavra de Deus, quem aceita, quem está sendo confortado, quem está sendo consolado, quem está sendo desafiado, quem está sendo transformado, quem está rejeitando, nós sabemos. Quando olhamos para a pessoa, conforme nós vamos falando sobre Jesus, nós vamos sabendo qual que é o terreno que estamos lidando ali. Mas nós não devemos decidir por Deus que acabou o tempo de trabalhar naquela vida. Às vezes cessou a nossa vez de trabalhar naquela vida, mas vai chegar outra pessoa que Deus vai enviar para trabalhar naquela alma. Então, a palavra que o Senhor tem falado conosco nessa noite é: anima-te. Ainda não é tempo de cessarmos de anunciar as boas novas do Senhor. Não é tempo de nos calarmos. Não é tempo de pararmos de dar o nosso testemunho. Não é tempo de pararmos de louvar o nome do Senhor. Porque Deus continua sendo bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Para a nossa vida, para com a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja. Deus tem sustentado a todos nós. Então nós não podemos dar as costas para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Paulo estava passando por uma dificuldade muito maior do que a igreja brasileira enfrenta hoje. Não estamos sendo perseguidos? Glória a Deus. Não tem uma outra igreja perseguindo a gente para a gente morrer por causa do nosso anúncio da palavra de Deus? Aleluia! Estamos enfrentando uma pandemia. Ok. A igreja estava aqui sendo jogada em prisões, jogada aos animais, sendo morta. A gente estava vendo um filme, né? Estava sendo usado como ali, até mesmo como se fosse uma luz, né? Jogava coisa na pessoa e jogava fogo nela e ela ficava queimando na rua e iluminando a rua. Então, que terrível. Graças a Deus que no Brasil não estamos sofrendo isso. Não temos que negar Jesus. Não temos motivos para largar a mão do arado. O irmão falou aqui na frente do dia do frio, da chuva, é verdade. O frio e a chuva é o suficiente de nos fazer com que a gente não vá falar do Evangelho, com que a gente não vá se reunir com o corpo de Cristo. Que Evangelho estamos vivendo? Que a gente não é capaz de fazer um sacrifício. Se não for o suficiente você pensar, estou visitando a Deus, pense, é um sacrifício que eu estou pagando e olha o que Jesus pagou pela minha vida. Não é nada, eu vou lá. Vou ser fiel com o Senhor, porque Ele foi fiel primeiro comigo. Paulo a gente conhece bem. É aquele homem que foi chicoteado, lançado na prisão e no meio da noite começou a louvar a Deus. Que motivo esse homem tinha para louvar a Deus no meio da prisão? Nenhum. Ele foi apedrejado outra vez, não é mesmo, pastor? No estudo que a gente estava vendo aqui. Trataram ele como Deus. Vamos sacrificar Paulo e Barnabé. Vamos lá. Eles são homens, são deuses na forma de homens. Bastou os judeus chegar, mudar o ânimo do povo e falar assim: vamos apedrejar esses aí, são hereges. Vamos lá. E apedrejam e lá carregam Paulo para fora, pensando que ele já tinha morrido. Gente, e aí você vê um Paulo que levanta, volta a se reunir com a igreja e fala: qual que é a igreja que nós vamos agora? Vamos seguir o caminho. Está sabendo que vai ser preso em Jerusalém, mas a prisão não assusta. Por quê? Mais importante é cumprir a vontade de Deus e o chamado para a minha vida do que o meu próprio conforto. Às vezes não é fácil a gente falar de Jesus no meio do lugar que a gente se encontra. Seja família, seja entre amigos, seja no meio do trabalho. Não é fácil. Ainda mais quando você vai falar, Deus é bom, aí a pessoa aí vem com papo de crente, não. Vai para lá. Não. Tem nada a ver com Deus, o tempo tá bom. É o sol que nasceu bem. Aí você vê, não tem uma nuvem no céu por causa do vento. Aí você fala, ué, e não foi Deus que fez todas as coisas? A pessoa, não.
fé contida, ser humano. Então, já fica difícil. Mas fala de Jesus para essa pessoa mesmo assim. Assim, olha, eu não sei no que você acredita, mas Deus criou todas essas coisas. Está chovendo, é a vontade dele, porque necessitava, né? Se está fazendo um sol de rajar, é necessidade que Deus está trazendo aqui, está cumprindo a vontade dele. Deus é soberano, ele sabe o que é melhor para nós. E nós vamos seguindo fazendo o caminho dele. Porque nós somos chamados a chegar numa Canaã celestial. Nós estamos no meio de uma viagem espiritual para chegar na terra prometida. Não é Israel aqui o país que a gente tem, não. Nossa Canaã é celestial. A Jerusalém que nós vamos habitar, ela não fica nessa terra. Glória a Deus. Não tem corrupção naquele lugar. Não tem. Mas a gente precisa prosseguir viagem. Nós não vamos correr para recuperar o tempo perdido, não. Nós vamos caminhar até chegar lá. E é uma longa caminhada que o Senhor tem mandado maná para as nossas vidas. Todo culto. Deus tem batido na rocha, tem falado a rocha, tem dado água para nós bebermos no meio da nossa caminhada. Deus limpa as nossas vestes de louvor no meio da caminhada, a gente não tem nem poeira da viagem. Olha que coisa boa. Deus ainda nos reveste com uma armadura para a gente poder lutar caso o inimigo nos venha querer nos atacar. E você vai lendo a história de Israel, quando eles estão no deserto, eles são atacados de surpresa. Tanto é que Deus fala, olha, aquele povo que atacou vocês, eu quero que vocês não deixem uma pessoa viva daquela nação, porque atacaram vocês. Vão lá, vocês vão lutar e vocês vão conquistar. E no meio da nossa viagem, Deus está nos dando uma missão. Fala da minha palavra onde vocês estão passando. E prossigam viagem. E prossigam viagem, e prossigam viagem. Não se acomodem. Paulo não se acomodou, mas ele era apóstolo. Ele teve uma experiência com Jesus que ninguém teve. Ah, é? Deus nos chamou também. Deus tem nos dado experiências maravilhosas com ele. Se a gente não teve, pede, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate a porta, se abre. O Senhor, Ele está esperando de nós, que nós tomemos da autoridade que Jesus nos entregou e falou, Senhor, eu não consigo sozinho, reconheço que eu sou fraco. A gente pode ser igual a Moisés, eu não sei falar. Como é que eu vou chegar nesse povo? Mas o Senhor é aquele que nos prepara. Assim como Ele não deixou um profeta na mão, que Deus foi dando a palavra, o Espírito Santo de Deus vai usar a nossa vida. E nós devemos de estar firmes e fortes. E se estivermos fracos, confessamos diante do Senhor que Ele é a nossa fortaleza. Então que o Senhor venha, através dessa palavra, desafiar-nos a prosseguirmos, a continuarmos nesse caminho que o Senhor está nos levando. Que não venhamos desistir ou olhar para trás, porque o Senhor não tem prazer naqueles que abandonam o chamado e a vocação. Amém? Que o Senhor venha continuar falando conosco, venha continuar nos guiando, nos conduzindo, venha continuar nos dando sonhos, visões, venha continuar apontando o caminho para que a gente venha animar cada vez mais. Porque eu não sei se você reparou, estamos em novembro de 2020, sobrevivemos a uma pandemia, o Senhor abriu a igreja que estava fechada, reuniu o povo de novo, levantou círculo de oração, o Senhor está movendo céus e terra. E o povo de Deus não está abandonado.